conservadores nos Estados Unidos, chamado Heritage Foundation. É a Fundação Miraculosa. Tá? E é um grupo forte. É tão forte que eles influenciam políticos. Tá? Então, alguém de lá, em janeiro de 2026, ele, que é conservador, ele recomenda, tá? Esse aqui, onde está? Uma proposta, tá? De um dia uniforme de descanso a nível nacional. Tá? Isso aconteceu agora, em janeiro. Já estamos em que mês? Estamos em abril. Né? Então, só que foi uma voz de alguém de peso dessa fundação, tá? E que os ouvidos para quem ele falou são... Bom dia. Então, bom sábado. Os ouvidos de quem ouviu são políticos, não é população. Então, políticos que influenciam pessoas. Então, até agora foi uma voz, mas com argumentos coerentes e bem propostos, tá? Aquilo tende a escalar. Tá? Estamos em abril. Tá? Vamos ver até o final do ano quanto ele vai escalar. Eu estou curioso com isso. Isso significa o quê? Uma lei dominical. Tá? Uma lei é uma fala, tá? Que ela não é nova. Ela já vem sendo falado há muito tempo atrás. Só que desta vez, perante o declínio moral da sociedade, então fica forte, mais forte do que nunca. Tá? Então, se preparem, porque vocês fazem parte do grupo que verá Jesus em pé. Porque todas essas coisas vão ter que acontecer. E para que vocês sejam os selados, que Deus está selando nesta época, vocês têm que abraçar essa causa. Não é adventistas, não é qualquer outra religião. Ela é o povo de Deus, o remanescente. O corpo remanescente é um grupo de todas as igrejas que eles percebem o que está acontecendo, eles saem e abraçam a causa de Deus. Tá? Então, só que para que isso aconteça, vocês têm que estudar. Vocês têm que estar sempre buscando a Deus, para que Deus possa selar vocês. Tá? Ok? Vamos começar hoje, vamos continuar nosso estudo, só que agora o ministério de Cristo no lugar santo. Tá? Nós vimos no pátio, no átrio. Tá? Para começar, nós vamos orar. Tá? Pai amado, mais uma vez nós pedimos a sua presença, agradecemos por mais um sábado de paz, de liberdade, para poder chegar para a sua igreja e nós aprendermos mais a sua palavra. Agradecemos porque ainda nós temos uma Bíblia disponível para nós, nos nossos lares, durante a semana, em qualquer momento. Futuramente nós não teremos isso. Por isso que é indispensável nós estudarmos a sua palavra hoje, para nós sabermos, quando o Espírito Santo nos lembrar, que o que vamos lembrar se nós não conhecemos. Então nós precisamos conhecer para que quando o Espírito Santo nos lembrar, nós lembremos. Muito obrigado por estar conosco. Me usa apenas como uma voz e seja o Senhor passando essa mensagem. Abençoa e derrama seu Espírito sobre os que estão ouvindo ou sobre os que também estarão nos ouvindo nas redes, para que eles entendam a sua voz, o seu chamado, a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tá? Próximo slide. Peraí. Eu coloquei aqui intercessor e mediador. Por quê? Porque é isso que acontece dentro do santuário. O santuário ele era formado, tá? Ele é formado por 3 compartimentos. Tá? Esses compartimentos, eles são chamados o átrio. Esse que está aqui, o átrio, é o nome que eles tinham, que era o pátio. Tá? Aqui se encontrava, sempre vou estar repetindo, o altar de holocausto, a pia. Aqui
é chamado de lugar santíssimo, lugar santo, santo. Em alguns lugares é chamado somente de santo. Aqui, neste lado, a partir da entrada, é a mesa dos pães, olhando a planta. Aqui, em frente dela, nós temos o candelabro. E em frente à cortina, nós temos o altar de incenso. Do outro lado da cortina, nós temos a Arca da Aliança. Tá? Esse é o santuário. Este é chamado de tenda da congregação. Este que nós vimos o sábado passado. E este que está aqui, esta parte, tá? São 3 fases. Tá? Aqui no santuário indica 3 fases da atividade de Jesus. Então, aqui já foi a atividade de Jesus que acontecia, que este representa a terra, já aconteceu, já foi. Tá? Isso aconteceu no ano 31, aqui aconteceu no ano 27. Tá? Então, o ministério de Cristo no átrio, aqui neste lugar, é chamado de substituição. Substituição. Por quê? Porque ele veio como oferenda pelos nossos pecados. Tá? Os cordeiros eram mortos desde os tempos de Adão. Tá? Então, esse cordeiro que era oferenda para Deus, e Deus sentia cheiro agradável, não é porque o animal estava sendo queimado, não estava sendo morto. É porque a pessoa estava aceitando o que o céu tinha para eles. As orientações. Então, Deus falou, eu obedeço. Teve um grupo que dava sus... mas... E tomava suas outras decisões. Tá? Então, quando a pessoa fazia esse ritual, então Deus justificava ele, tá? Fazia ele de santo. Por quê? Porque ele estava aceitando que alguém ia pagar pelas coisas que ele fez. Tá? Então, esse é o trabalho que foi feito desde os tempos de Adão até o ano 31. Quando Jesus morre, toda esta atividade deixa de ter sentido. Ele morre no dia 14 daquele mês deles, tá? No ano 31, no dia 14, no dia 15, não era mais obrigado a fazer isso aqui. Por quê? Porque não tinha sentido. E no céu ninguém ia dar mais ouvido a isso aqui. Tá? Mas eu quero matar cordeiro no dia 16, no domingo, dia 16, quero matar cordeiro. Não darão ouvidos. Então, como essa fase acaba, então agora começa uma outra fase no céu. Tá? Tudo isso que está ali, o que vai acontecer no céu, tá? Tem 2 fases. Tá? Eu já dou um spoiler, que aqui é a primeira fase que acontece no lugar santo. Daqui para cá é a terceira fase. Só que aqui acontece em 1844. Mais especificamente o 22 do 10 daquele ano. Aqui acontece no ano 27 e aqui acontece no ano 31. Ok? No ano 31, Jesus vai para o céu. Tá? Jesus morre no dia 14. No dia 15, ele descansa, porque ele é sábado. No dia 16, ele ressuscita. A partir desse momento, começa uma contagem de 50 dias. De 7 semanas e mais um dia. Que é onde acontece o Pentecostes. A descida do Espírito Santo. Mas eu vou detalhar aqui umas coisas bem certinho, para vocês verem como que Deus faz as coisas certinho, se encaixando um ponto com o outro, com o ritual e com o que Jesus cumprindo tudo isso. Tá? Então, esse trabalho de intercessão e mediador acontece nesta primeira fase. Tá? Também aqui, mas nós vamos nos concentrar hoje aqui no lugar santo, ok?
Tá? E onde se encontra isso que está aqui? Está em Efésios, pode anotar ali na sua Bíblia, tá? Na sua Bíblia, no seu caderninho, tá? Ele está em Efésios 2:18, Hebreus 4:14-16, tá? Esses textos são extremamente importantes porque aí ele diz, o que Jesus foi fazer lá no céu? E geralmente tem uma confusão lá, né, nas igrejas. Tá? Jesus foi para o céu e foi fazer o quê? Preparar lugar. Esse é uma também, né? Preparar lugar. É uma. Foi preparar a minha casa. Foi preparar a sua. Foi preparar cada um. Casa que tem a cozinha com janela. Lá sei. Só que as casas que ele está fazendo lá, para fazer um parênteses, viu, pessoal que nos escuta? As casas que Jesus foi fazer lá, não é aquelas mansões. As mansões é aqui na terra, depois que acabar tudo. Mas o que Jesus foi fazer lá é mais ou menos como kitnetes. Claro, personalizados. Tá? Vai ter ali a kitnet da Alessandra, que vai ser diferente da do Roberto. Efésios 2:18. Efésios 2:18. É claro que terá personal. Agora, se vai ter janelinhas com árvore na frente, não sei. Efésios 2:18. Tá? Efésios 2:18. Acharam, né? Tá? Efésios. Caiu o papel seu. Efésios está aqui, ó. Perdão, esse aqui, ó. Tá? Está Zacarias, Atos, Coríntios, depois de Coríntios. Tem Gálatas, depois Efésios. Tá? Tá? Achou? Tá. Patrícia, achou? Tá. Peraí. Tá Ezequiel. Aqui está Tiago, Efésios. Tá? Efésios 2:18. Tá? Achou? Ah, tá. Vou te ajudar? Aqui, ó. Tá. Aqui está Atos, depois, Gálatas, depois de Gálatas, aqui, ó. Depois de Gálatas. Efésios 2:18. Tá? Diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em quê? Em um Espírito. Tá? Esse Espírito que está ali, está falando, tá? Acesso ao Pai é um Espírito. Lembrando que tem o Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? É um Espírito. Então, nós temos acesso a Ele. Então, Jesus, Ele é o nosso intercessor. Mas quem está na terra é quem? O Espírito Santo. Ok? Então, a via é nós, Espírito Santo, Jesus e Pai. Tá? Mas aqui, Jesus está fazendo um trabalho que... O Espírito Santo está fazendo o trabalho que Jesus fez, só que aqui. Tá? Só que mais coisas a mais ele fazendo. O quê? Primeiro, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, isso, agora, Hebreus está um pouquinho mais para frente. Tá? Estão em Efésios, um pouquinho mais para frente. Tá? Hebreus 4:14-16. Hebreus, então um pouquinho mais para frente, uns 3 livrinhos mais para frente. Tá, os números, né? Tá. Hebreus. Isso, achou, né? Tá. Capítulo 4, verso 14-18. 14. Eu gosto desse óculos, né? Juntou útil, né? Sim. É isso mesmo. Eu preciso dela, viu? Eu preciso dela, porque 14. Tá, vamos lá então. Disse 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão. O 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que ele está dizendo aqui? Que aqui dentro Jesus está como sumo sacerdote intercedendo por nós, tá? Constantemente. Não era como antigamente. Antes de Jesus, tá? Quem era representante nosso nos céus era Satanás, que só ia nos dias que tinha concílios ali. E ele chegava, não é, seu representante não tem que te representar. Não é esse o objetivo de um representante? Então, Satanás, em vez de nos representar, ia lá para Deus para falar mal da gente para todo mundo. Que tipo de representante é esse? Esse é contado no livro de Jó. É acusador, em vez de nos representar, fica falando mal da gente. E aí, quando ele aparece no livro de Jó, numa dessas reuniões, o que Deus faz? Para evitar confusão e que fique falando mal da gente, aí Deus toma a iniciativa e já conversa com ele, e já em vez de apontar para o mundo inteiro, já aponta para quem? Para Jó. Coitado do Jó, né? Nem sabia o que estava acontecendo. Tá? O Jó era firme. E aí ele teve que pagar por causa das acusações falsas que Satanás fez. Sim, por isso, né? Coisas. Sim, sim. Não, sim, porque ele pagou o... Sim, aí foi coisas da cabeça do diabo, tá? E aí que Deus, para poder contornar o assunto, ele mandou para o que poder, dentre todos os humanos, aquele que ia resistir mais. Apontou para Jó. Tá? Então, Jó, naquele momento, para aquele concílio, foi o nosso campeão. Né? Então, esse é Satanás, que ficou nos acusando. Só que ele constantemente não podia ir para o céu, ficava lá, tá vendo aqui, ó, fulano e tal. Agora que Jesus, quando Jesus vem, tira esse direito e agora ele fica com o direito. Só que, ao invés de ir a cada concílio, ele fica constantemente na frente de Deus, falando bem da gente. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó, o Alessandro, tá aí, ó. Bota a fé nele. O Alessandro? Aí Deus fala assim, ó, esse Alessandro? É ele aí. Esse que está fazendo coisa errada? Não, aquilo foi um deslize. Olha para mim. Eu confio nele. É isso que Jesus está fazendo com a gente. Tá? Conosco, até hoje. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? E quem está ajudando ele? O Espírito Santo. Ou seja, a divindade, ele está falando bem da gente. Entende? Espírito Santo conosco aqui, e Deus, e Jesus lá, perante Deus, e Deus, claro, com o juízo, mas torcendo pela gente. Ok? Tá? Essa introdução, tudo isso aqui foi uma introdução. Próximo slide, por favor. Tá? Vamos lá. Tá? Em Hebreus 9, 2 e 3, tá? Nesse hebreu que vocês estão lendo ali, ele disse que esta parte tem dois compartimentos. Assim como tinha na terra, no céu também tem. É isso que Hebreus está dizendo. Vamos lá? Estamos em Hebreus, né? O 9, tá? O capítulo 9, o verso 2 e 3. Olha o que diz assim. Todo mundo, né? Com efeito, diz, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estavam o quê? O candeeiro, a mesa e a exposição dos pães. Que mais? Se chama o quê? Santo lugar. O santo lugar. Nós que falamos lugar santo, é o santo lugar, onde se encontram os santos. Né? O 3. E o 3 também? O 3. Né? Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o quê?
Não é lugar santíssimo, tá? Nós que apelidamos lugar santíssimo, porque se o primeiro é santo, o segundo é mais santo ainda, santíssimo. Aí nós que apelidamos. Só que inconscientemente o santíssimo ele leva para outro sentido. Então, o lugar certo é santo dos santos. Então, esse é o lugar do santo, dos santos que estão anteriormente. Então, esse santo está cuidando da gente. Tá? Então, e quem são os santos que ficam ali? Nós. Jesus está lá, mas na terra. Então, Deus nos considera, na caminhada cristã, Deus nos considera santos. E santo não é aquele que não peca, é aquele que constantemente está buscando Deus. É isso que está aqui, ó. Tá? Isso representa a sua caminhada cristã. Tá? Quando você se batiza, você é obrigado a entrar aqui. E a sua caminhada diária, durante todos os dias na semana, no seu trabalho, onde você for, você está sempre caminhando na presença de quem? Do Pai, Filho e do Espírito Santo. Por isso é chamado de lugar santo, porque essa é a caminhada dos santos. Às vezes você tropeça, às vezes você retrocede, às vezes você não está sem muita paciência e vai chutando balde daqui para cá e está, mas está aqui. Às vezes conscientemente você peca, mas está aqui. Aí se arrepende, mas está aqui. O que você não pode fazer é sair. Se você sair, você tem que passar por processo de novo. Tem que passar pelas águas, tem que continuar andando. Tá? Mas tudo tem que acontecer aqui. Para esta turma que está nesse trabalho contínuo, Deus olha para nós e diz que eles são santos porque eles estão o quê? No lugar santo. Tá? Ok? Fisicamente está Jesus ali. Agora, aqui na terra, como nós ficamos aqui, é isso aqui. Na presença de quem? O Espírito Santo. Tá? Então, nos alimentando de quê? Por exemplo, quem já se batizou, ele está todos vocês estão se alimentando, mas aqui está, se alimentando de quem? Do pão da vida. Esse pão que você está lendo ali. Estudando, tá? Com a presença todos os dias, com a direção do Espírito Santo, com a luz do mundo, Jesus. Então você está aqui, você vem na igreja, vocês ouvem durante a semana, eu não posso ir na igreja, mas ouvo um sermão, estou lendo a Bíblia, faço meu culto. Todos esse conjunto são coisas que antes você não fazia. Mas agora está fazendo, por quê? Porque você está se alimentando com coisas que o céu tem para você. Essa é a sua caminhada cristã. É isso que está ensinando isso aí. Tá? Ok? Então, nesses dois compartimentos estão o quê? O candelabro, está a mesa dos pães, tá? E está o altar de incenso. Do outro lado do véu, temos o altar. Né? A Arca da Aliança. Tá? Este é o santo lugar e o santo dos santos. Ok? Tá? Isso que está escrito ali. Está dizendo. Agora, em Apocalipse 8, foi permitido a João ver o santuário que está no céu. Tá? E lá no santuário, aqui em Apocalipse 8, anjo, ele vê e vê o quê? Tá? Estamos em Apocalipse, né? Vamos lá em Apocalipse 8. É 8, o 3 e o 4. O 3 e o 4. Tá? Aham. Então, junto ao altar, tá? Diz assim, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados o quê? 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Incensário de ouro está onde? O incensário está aqui. Está aqui. Tá? Incensário de ouro. Onde que eu estou aqui? Ah, tá. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então aqui está dizendo que aquela fumaça do incenso que está ali, ela representa o quê? As orações dos santos. Aqui. Tá? Simbolicamente aqui, e aí está dizendo que aquela fumaça tem que estar acesa constantemente. O dia que se apagar é porque ninguém está ouvindo lá. Tá? Então ali
está dizendo que esse incenso que está lá, ela representa as orações dos santos. Tá? Então, para você que está do outro lado, onde você estiver, quando você clama a Deus, ou pede ajuda, ou simplesmente diz na hora, antes de dormir, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, eu te amo. E só isso já é uma oração, e Deus escuta essa oração, e essa fumaça que está descrito nesse texto representa a sua oração. Tá? Então, é isso que está ali. Tá? Mesmo que não tenha tempo pelas atividades seculares, e você não vá a nenhuma igreja, quando você clama a Deus, Ele está te ouvindo. E não deixe de clamar a Deus. Tá? Então, é isso que acontece. Então, você não pode jamais parar de falar com Deus. Não é legal? Isso. Tá? Isso que está escrito aqui. Então, João viu um anjo ministrar no lugar santo. Tá? E vamos lá para o capítulo 11. E ele não viu só, não deixaram ver só o lugar santo. Foi lá mais para dentro. Tá? Lá o verso 19. Capítulo 11, o verso 19. Olha o que diz aí. Tá? O verso 19. Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha nos céus. E foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, foi permitido a João olhar do outro lado. E lá estava a arca. Eu não sei se essa arca que está lá é a arca que estava aqui, eu não sei. Só sei que o que está aqui está escondido em algum lugar. Quando Jesus estava na terra, aquela arca não estava no templo onde Jesus foi expulsar o povo. Porque aquilo foi escondido, aquela arca foi escondido antes do cativeiro de Babilônia. De lá para cá, ninguém sabe onde ele está. Mas, se estiver aqui na terra, Deus está guardando. E no momento oportuno, ele vai ser aberto, com a permissão de Deus, para que todo mundo saiba de que a lei de Deus nunca mudou. Tá? Ok? Próximo slide, por favor. Ritual diário. Tá? Ritual diário. Mais um slide, por favor. Tá? Ritual diário. Volta mais um, por favor. Tá? Está vendo ali Levítico? Livro de Levítico? Ali em livro de Levítico estão todas as ordenanças que vai ter no santuário. E essas ordenanças são muito importantes. Levítico é o terceiro livro. Tá? São muito importantes. Por quê? Porque ele é o protocolo de como é que funcionava aqui, como é que funciona nossa vida, nossa salvação, tá? E como é que funciona lá, no céu. Então, para você não ficar a cega, mas o que está acontecendo? Mas como é que funciona? Levítico que te ensina. Tá? Levítico é o livro que te ensina a como se relacionar nós, pecadores, com um ser santo. Porque lembra que o pecador não pode ficar perto de Deus. Porque senão a glória dele vai destruir a gente. Porque ele destrói o pecado e vai nos destruir. Porque nós somos hospedeiros do pecado. Tá? Então, mas aí, já que ele nos salvou, nos resgatou e quer estar próximo da gente, Levítico é o protocolo de como que nós devemos nos comportar para poder estar na presença de um ser santo. Desse ser santo. É a mesma coisa que, por exemplo, vai lá eu trocar essas coisas lá dessas transformadores de poste. Só que eu não sei bolufas nenhuma de nada de que fazer. Eu vou me dar bem ou não? Pois é, então existe um protocolo a seguir para poder manipular essas coisas perigosas. Então você tem que passar por um processo, tem que saber e tem que usar as roupas e as coisas corretas para você não levar um choque. Quando eu vejo as pessoas penduradas aí, como se estivesse pendurando uma corda normal, eu entro em pânico, né? Porque em algum momento o homem vai levar choque. Não, mas ele está preparado. Levítico é esse protocolo. Entenderam, né? Tá. Ok?
Tá, vamos lá em Levítico, capítulo 4. Só para nós darmos uma pincelada nesse ritual diário. Tá? Diário significa todos os dias. Os versos 2 a 7. Tá? Isso é compridinho. Vamos lá. O verso 2. Todo mundo, né? Diz: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, qualquer mandamento, tá? Por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e a imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Tenda da congregação é aquele lá, a parte interna. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Aqui, naquele véu, ele vai aspergir 7 vezes. Tá? Também daqueles sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático. Então ele vai enfiar, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vai colocar o dedo e vai colocar nos chifres, porque como ele é quadrado, tá vendo aqui os chifrezinhos? Aí ele ia mexer, mexer, mexer e mexer. Tá? Essas são as indicações. Tudo esse ritual tem que ser rigoroso. Vai que mexa 3, tá bom. O que acontecia com ele? Ele morria, porque ele estava faltando respeito ao Criador, na casa dele. Imagina alguém entrar na sua casa, imagina você vai na sua casa, na casa de alguém, e você vai e faz o que você quer. Tá correto? O que ele faz? O dono faz? Manda embora. Não é isso? Não é óbvio? É exatamente isso. Só que aí estamos falando de um Criador. Tá? Ok? O que mais? Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, já lemos, e molhando o dedo de sangue aspergirá 7 vezes. Agora o 7. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre o chifre do altar, que estamos lendo, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho, o que sobrar, né, derramará onde? A base do altar do holocausto. Então ele tem que sair, e o holocausto está lá na frente. Então ele tem que sair e lá na base ele vai jogar. Novilho derramado a sangue do altar do holocausto, que está à porta de toda a tenda da congregação. Então, ele vai pegar o sangue daqui, ele vai trazer o sangue para cá, vai espargir aqui, e depois vai molhar aqui, 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 e o que sobrar, ele vai trazer e vai derramar. Esse é o ritual. Tá? Todo esse processo representa a atividade que Jesus teria que fazer aqui. Só que esse era um dos rituais. Existem mais rituais. Que mais? Próximo slide, por favor. E aqui eu só vou dar pontuar aqui, tá? Senão nós vamos perder muito tempo. Aqui, vou pontuar. Primeiro, ele teria que fazer o quê? Claro, entrava o sangue do cordeiro que foi oferecido, de Jesus, que foi oferecido aqui. Tá? Então, esse cordeiro, esse sangue da oferta pelo nosso pecado de Jesus, tinha que trazer aqui às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Tá? Aí, que mais fazia? Ele mantinha o quê? Ele tinha que manter as lâmpadas. Essa lâmpada não podia ser apagada em nenhum momento. De segunda a segunda, tinha que estar aceso às 24 horas. Tá? O tempo todo. Segundo, não coloquei ali, mas também tinha os pães, eles tinham que ser trocados. Todos os dias. Novo pão. Para estar novinho. Todo dia. Isso é ritual diário. Tá? O que mais?
Tá? O pecado é diário também, né? Porque isso aí é pecado. Exatamente. Exatamente. Por isso, ele não pode parar. Tá? Então, esse trabalho de 24 horas, ele não é novo, ele é antigo. Só que é claro que eram revezados, né? Tinham os turnos. Tá? Que esse trabalho de turno não é novo, não é moderno, ele é antigo. Tá? Esse processo de linha não é novo, ele é antigo. Entende aí? Igual é antigo isso. É, exatamente. O que mais tinha que fazer? Apresentar o quê? A oferta de incensos com o quê? Com as brasas do altar do holocausto. Pegavam as brasas daqui e colocavam aqui neste lugar. Porque então tudo que estava aqui estava conectado. Nada era independente. Ok? O que mais? Receber as ofertas dos pecadores e ministrar em favor deles. Esse era o sacerdote, porque quando o sacerdote vinha e fazia isso, esse era o ministrar a intercessão pelo povo. Esse é o trabalho do sacerdote. Era isso que Deus pediu para Israel. Gente, vocês são os sacerdotes perante toda essa população no mundo inteiro. Eles não quiseram. Privilégio que deu para eles. Aí eles rejeitaram, tá bom, eu vou passar. Então já não será mais uma nação. Vou entregar agora para pessoas, para muitos. Então esse privilégio que deu para eles, eles rejeitaram, você tem. Deu para você. Sabe por quê? Porque Paulo disse que aqui, quando nós entramos aqui, ele nos fez nação santa, sacerdócio. Então nós somos um sacerdote. Por exemplo, você é sacerdote na sua casa agora. Você, cada um de nós somos sacerdotes daqueles que estão ao nosso redor. Então nós temos que ser a bênção das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas podem até nos judiar. A vontade de revidar. Mas calma. Não são pessoas. São potestades que estão por trás delas. Ok? Próximo slide, por favor. Tudo isso que está ali, tá? Tudo isso que está aqui, que estava na terra, acabou. O dia que Jesus morreu. Está lá em Mateus. Vamos dar uma olhada? Mateus 27, 50 e 51. Mateus é fácil, né? O Evangelho. Livro de Mateus. 27. Mateus 27, 50 e 51. Eu já me tocou esse tipo de coisa. Ele expande, né? Ele não pega a pontinha certinho. Ele bate na lateral do lado, mas não pega. Sim. E aí até eu pensei em abrir nessa parte ali, a parte de cima, né? Mas aí tem que quebrar o plástico para poder chegar no meio. Olha lá nos versos 50, tá? Verso 50, acharam, né? Disse: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse. Eu estou no 50, 56. Nossa, eu estou mal, hein? Jesus, porém, lhe disse, estou no verso 50. Estou no 27? Não, eu estou no 26. Ei, estou mal, hein? 27, 50? Achei. Está aqui. Diz assim, aqui eu estou precisando, minha visão está cansada. Aqui, ó. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Quando Jesus morre, isso que está aqui, este véu que está aqui, não sei o que estava aqui atrás, mas eu sei que aquele se rasgou. Quem estava aqui dentro levou um susto. Sabe por quê? Porque quem estava aqui dentro era na hora do sacrifício. Pegou o sangue daqui, ele veio para cá, na hora do sacrifício, que é a morte, que era às 9 horas, às 3 horas da tarde. Quando ele chegou aqui, na hora que ele ia fazer tudo isso,
rasgou. Então o sacerdote estava lá. Então, quando acontece isso, leva um susto, porque aquilo era uma cortina, não era uma cortina qualquer. Era uma cortina que tinha um bloco de espessura gigantesca. Deus fez isso aqui. Por quê? Parou. Acabou. Porque o verdadeiro cordeiro estava sendo morto. Tá? Então, tudo isso foi cumprimento aliás, aquilo que aconteceu nesse dia foi cumprimento de tudo que tinha sido feito até esse momento. Aí acabou. Tá? Então você podia agora não mais comer pães com ervas amargas. Crianças devem ter gostado daquilo. Tem que comer semana inteira ervas amargas. Imagina, Clodimar e sua família, todos os anos, tem que comer uma semana inteira ervas amargas. Imagina o Breno comendo. O Breno comendo. Aí ele descobre que no ano seguinte não vai comer mais. É a festa que eles vão fazer. Só que não houve festa, porque eles não sabiam. Não é que não sabiam, não ensinaram para os seus filhos. O problema foi isso. Tá? Próximo slide, por favor. Tá? Então, tudo isso aqui. Então, estava se inaugurando, tá, o que ia acontecer aqui dentro. Agora, prestem atenção, que eu quero falar uma coisa específica. Inauguração do templo. Quando se inaugurou este santuário, tá, teve unção com óleo aqui na terra. E aí está descrito em Êxodo a aprovação de Deus. Visível. Quando você lê aquilo lá, e você começa a imaginar, parece um filme. Tá? Como que Deus trabalhou naquele momento ali para a construção e a inauguração. Está no livro de Êxodo. Quando você faz essa leitura como uma maratona, você quer estar nesse lugar para ver exatamente o que aconteceu. Tá? Quando que acontece, tá, isso daí para fazer o trabalho no ritual, no átrio, porque ia ser o contínuo sacrifício. Só que quando se rasga o véu, deixa de ser, agora vai acontecer algo lá no céu. Então, aqui no céu, precisa de uma inauguração também. E é isso que acontece. Quem te dá a data da inauguração é a profecia das 70 semanas. No final dessa profecia é que acontece a inauguração. Como? Tá? Vamos dar uma olhada só para ver isso aqui. Tá? O terrestre aconteceu lá em Êxodo 20, 26 a 29, 49. Quando é essa inauguração? Vocês em casa, esse tarefinha para casa, vocês vão ler todo esse contexto para vocês verem como que Deus trabalhou. Mas vamos ver essa inauguração. Êxodo 30. Tá? Êxodo 30. Os versos 26 a 29. Diz assim, tá? Todo mundo achou, né? Tá? Ok, diz assim. Com ele ungirás a tenda da congregação, o óleo, né? Tá? O óleo sagrado da unção. Tá? Isso está no 25, tá? Esse será o óleo sagrado da unção. Com esse óleo, ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e as bacias com o seu suporte. Assim consagrarás esta casa, estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Davi, ele foi ungido também, com esse tipo de óleo. Tá? Aí ele foi separado, ele foi consagrado para ser rei de Israel. Então, aqui está dizendo que aquele óleo foi derramado aqui, foi derramado aqui, foi derramado aqui, com todos os seus utensílios, foi derramado aqui, foi derramado aqui, foi derramado em todos os lugares. Então, todos eles eram
santíssimos. Aí 2 filhos de Arão foram colocar fogo estranho ali dentro. Eles morreram na hora. Por quê? Porque era debochar de um ser santo. O 30, vamos lá no capítulo 40. Estamos no 30 no 30. Vamos lá no capítulo 40. 49. 9. Tá? E diz assim: e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está e o consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Tá? Hoje nós não temos óleo da unção, tá? Mas nós temos separação. Por exemplo, quando um líder da igreja ele é separado e ele é ordenado e ele é com as mãos impostas, ele é separado para cumprir essa função. Ai dele se ele cumprir a função de maneira errada, como já aconteceu. Tá? Esse é o que aconteceu no terrestre. Também vai acontecer no céu. Tá? Então, mas no céu, o santuário já não é santo. Mas, com a atividade que vai começar, ele precisa também ser ungido. Tá? Daniel 9:24, livro de Daniel. Porque, como disse Jesus, segue o protocolo. Vamos seguir o protocolo. Palavras de Jesus, convém que assim seja. Tá? 9:24. 9:24. Tá? Nove 24. Acharam, né? Tá. Disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça, para selar a visão e a profecia, e para, o que está escrito? Ungir o santo dos santos. Então, ela precisa ser ungido. Quando é que tem que ser ungido? No fim das 70 semanas. Ou seja, quando que termina as 70 semanas? No ano 34. Mas não disse que no ano 34 tem que ser ungido. Tá? Durante esse intervalo, lá no fim, tem que ser ungido. Mas em que momento do fim? Daquele... Então, próximo slide, por favor. Tá? Em que momento? Tá? Bom, aqui eu coloquei o dia da ascensão de Jesus. Tá? Jesus vai subir para o céu. Tá? Eu quero escrever um negócio, umas datas. Dia 14, dia 14, Jesus, ele é morto. Certo? Dia 14. Segundo Paulo, passam-se 40 dias, e de 40 dias, Jesus vai para a ascensão. Sem ascensão. Vai para o céu. Mais 10 dias, tá? Mais 10 dias, acontece Pentecostes. Ou a festa das semanas. Pentecostes. Então, a partir daqui tem 50 dias. Este é a ascensão, estou colocando aqui. 40 dias, então aqui tem 10 dias. Quero que prestem atenção numa coisa. Próximo slide, por favor. Tá? Tá? Quando... Tá. Olha aqui eu só vou indicar, tá? Vocês podem anotar isso aqui. O Espírito Santo, lá em João 16:7, Jesus diz assim, ó, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Tá? Não é que ele não vem, não esteja aqui, ele estava aqui. Tá? Ele estava aqui. Só que ele não assume a função que era de Jesus. Tá? Então, aí o que vai acontecer? Tá? Então, para que o Espírito Santo venha, Jesus tem que partir.
Então tem que ver essa troca. Lá em João 7,39 diz assim: o Espírito somente vem após a glorificação e entronização de Cristo. Então, para que o Espírito Santo venha para a terra, Jesus ele tem que entrar aqui. Quando Jesus entra aqui, o Espírito Santo tem que vir. Próximo slide. Quando é que ele vem? Tá? Quando que ele vem? Tá? Então, vou ter uma outra coisa. Lá em Levítico, quando o sacerdote ele é consagrado, ele tem 7 dias de consagração. Isso que está ali em Levítico 8:33. Ele tem 7 dias. A consagração demorava esses 7 dias. É uma pequena festa de consagração. No 8º dia, ele fazia o ofício dele. Em que momento? Na hora do sacrifício. O primeiro momento em que ele assume sua função era no 8º dia, exatamente na hora do sacrifício. Que hora era essa? 9 horas da manhã. Porque tinha dois horários. O horário da manhã. Então ele começava exatamente às 9 horas da manhã. Aí ele começava a sua função. Tá? Só que agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Atos 2:15. Dê uma olhada no livro de Atos. Tá? Isso me arrepia agora e me emocionei agora. 2:15. Aqui. Tá? Aqui em Levítico ele está falando tudo isso que eu estou contando para vocês. E dá uma olhada lá em Atos 2:15. Nós vamos colocar no grupo esses textos ali, tá? Atos 2. O que está escrito ali em Atos 2:15? Diz assim: discurso, quando Pentecostes cai, quando o Espírito Santo ele cai sobre todas as pessoas que estavam reunidos. Diz assim: estes homens, eles não estão embriagados, como estão vindo pensando, sendo esta o que hora? 9 horas da manhã. Que horário era esse? Primeiro sacrifício. Então, quando é que Jesus inaugura isso aqui? No horário deles, 9 horas da manhã. Tá? No horário do primeiro sacrifício. Tá? Que é no horário do primeiro sacrifício que o Espírito Santo cai sobre as pessoas. Então, nós sabemos que no dia do Pentecostes acontece a troca. Quando Pentecostes acontece, a unção do Espírito Santo no dia do Pentecostes, naquele momento Jesus estava começando seu ofício como sacerdote, tá? Para começar esse trabalho nosso. Então, ok? Que ele vem fazendo até hoje. Próximo slide. Tá? No dia do Pentecostes que começa o sacerdócio de Cristo. Tá? O sacerdócio de Cristo. Ok? Aí, esses são os sacerdotes que está conosco, que está ministrando, que está trabalhando a nosso favor. Nós temos aqui, todos os textos que estão ali, ele mostra de que ele está conosco o tempo todo, através do Espírito Santo. Ele está todos os dias ao nosso favor, nos representando, além de nos representar, nos defendendo, como um bom advogado deveria ser. Ok? Próximo slide, acho que o final já. Próximo slide. Tá? João viu Jesus no meio dos está lá em primeiro capítulo de Apocalipse, no meio do candelabro. Tá? Então esse Jesus, essa roupa não está correta porque ele está com vestes sacerdotais. Então ele está ministrando a favor da sua igreja o tempo todo. Próximo slide, por favor. Tá? E aí está. Tá? Nós temos advogado para nos defender o tempo todo. Então, se vocês acham
que por causa dos seus pecados você está longe de Deus, mentira. Isso é Satanás falando no seu ouvido. Tá? Porque não existe profundidade, não existe lugar nenhum onde você possa se esconder dizendo que seus pecados te levaram longe demais. Não existe longe demais para Deus. Então, seja lá onde você estiver, o que você faz, você tem advogado. E ainda até este véu se rasgar, você tem todas as chances do mundo de salvação. Esse é o seu direito. Salvação é seu direito. E você tem esse direito, tem que reclamar. As pessoas geralmente reclamam mais de direito por deveres do que de deveres. Então reclame esse direito. É direito seu, essa salvação. Vamos orar? Tá? Pai amado, mais uma vez agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado através de seus rituais como que o Senhor trabalha, em que momento começou o seu trabalho e como é que o Senhor está nos defendendo. Pai amado, nós pedimos, conhecendo tudo isso, que o Senhor perdoe nossos pecados. Nós queremos estar limpos, livres, constantemente, mas nós somos pecadores por natureza e nós pedimos que o Senhor não desista de nós. Nós faremos a nossa parte, o nosso trabalho. Precisamos nos aproximar do Senhor. Nos dá forças, nos dá ânimo para que nós possamos ter o gosto de estudar a sua palavra e estar constantemente com essa realidade na nossa mente de que o Senhor, de que nós estamos na sua presença e que o Senhor está sempre cuidando da gente. Por favor, fique com a gente, em nome de Jesus. Amém.